Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo a este espaço de comentário todas as quartas-feiras. Hoje vamos abordar as consequências políticas e jurídicas da absolvição de Jean Bostan nos Estados Unidos da América. Para fazer a discussão de hoje, conto com dois convidados. Do meu lado esquerdo, Thomas Seleman, que é economista e analista das questões políticas e econômicas. Do meu lado direito, conto com Job Fazenda, que é jurista. Portanto, com estes dois convidados, vamos tentar abordar que consequências, que implicações jurídicas e políticas esta deliberação nos Estados Unidos pode ter, principalmente em Moçambique. Thomas Seleman, começo por si, e a minha primeira pergunta é exatamente esta. O que significa esta decisão tomada por 12 júris nos Estados Unidos e que inocenta Jean Bostan dos crimes de que era acusado? Sobretudo o seu significado para Moçambique. Obrigado. Boa noite, Fazenda. Boa noite, telespectadores. Do meu ponto de vista, esta decisão do Tribunal norte-americano significa três coisas principais. Exato. Primeiro é que significa que o Estado norte-americano identificou um problema, resolveu esse problema usando o seu sistema, sem ter necessariamente a ver com Moçambique. Podia ter tido, podia não ter tido, mas resolveu o problema dentro do intervalo de tempo que todos nós vimos. O que isso significa? Significa que é um sistema que funciona? Sim, sem dúvidas. Esse para mim, é o primeiro significado. Segundo significado é que é preciso muita cautela e muita lucidez nas ligações que se fazem de implicações que pode haver da decisão tomada nos Estados Unidos com o que pode acontecer ou o que pode vir a acontecer em Moçambique. Os Estados Unidos estavam a julgar Jean Bostan à luz da lei norte-americana, com o sistema norte-americano. Estavam a julgar um problema de uma queixa de empresários norte-americanos. Coincidentemente, havia alguma ligação com Moçambique, mas não estavam a julgar o caso nenhum das caso ocultas em Moçambique. Não estavam a julgar nenhum caso de Moçambique. A ideia era tentar responsabilizar os investidores pela fraude Exatamente. que houve contra os investidores americanos. Exatamente. Ligado a esse segundo significado, o terceiro, que eu acho muito importante, é que para nós moçambicanos, para o Estado moçambicano, tem que haver continuidade do esforço. Tenho boa fé que exista esse esforço da parte das autoridades judiciais de esclarecer e de julgar as violações que houve em Moçambique com este processo das dívidas ocultas. Ficou claro que houve violação da Constituição da República, houve violação da lei orçamental, houve sabotagem dos serviços de segurança do Estado, houve corrupção da parte de altos... permitiu fornecer novos elementos que enriquecem a investigação em Moçambique. Forneceu novos elementos, mas grande parte dos elementos já eram conhecidos. A violação à lei orçamental já era conhecida. A violação à Constituição da República era conhecida. O desrespeito ao Tribunal Administrativo não precisou dos americanos, nós que já sabíamos que tinha existido. Então, os impactos econômicos, o corte do apoio direto ao orçamento ainda está em curso, já existia e não teve a ver com o Tribunal norte-americano. É esta série de questões que, do meu ponto de vista, tem que continuar a ser debatidas, independentemente da decisão que houve no Tribunal norte-americano sobre Jean Bostan. Obrigado. Eu passo a palavra a si, Job Fazenda. Qual é, na sua leitura, o significado que esta deliberação dos 12 júris tem, especialmente para Moçambique? Muito boa noite aos telespectadores da STV. Boa noite também a si, Mucipo e o Seleman. Em relação à questão que coloca, é primeiro esclarecer que o julgamento já vai ocorrer nos Estados Unidos, não tem muito que ver com as dívidas ocultas em Moçambique. Pese embora a pessoa que estava em juízo
naturalmente tenha sido aquele que é considerado como a peça-chave nesse processo de contratação, também tendo em conta as declarações que ele emitiu no próprio processo, para além das declarações que ele terá emitido publicamente em tribunal, que valem o que valem em função das provas que depois fazem acompanhar. Temos conhecimento claro que a Prêmio Invest é que foi a empresa principal que esteve por trás deste processo. E aquele julgamento, como disse, também tinha como objetivo assegurar ou repor os direitos dos investidores americanos. Exato. Que sentiram-se defraudados na compra dos títulos da dívida. Então, haviam 3 principais pontos fazenda, que era, de acordo com a acusação, que acusavam, portanto, a John Bostan em particular, de terem tirado proveito do sistema financeiro norte-americano, terem defraudado os investidores, esta é a questão principal, e de terem afetado negativamente a economia moçambicana, conforme vem na acusação, de terem enchido os seus próprios bolsos. Portanto, essas eram as 3 grandes linhas. Exato. Então, nesta senda, os americanos estavam muito interessados em querer saber se o Jean Bostan teria usado o sistema financeiro norte-americano para efetivamente defraudar os investidores americanos e também, consequentemente, prejudicar o Estado moçambicano. Mas o Estado moçambicano nunca foi convidado ou chamado a pronunciar-se ou em defender-se ou até fornecer elementos em sede do tribunal. Daí que eu digo que esse julgamento era tratando só do Jean Bostan. A defesa de Jean Bostan veio apresentar os argumentos que apresentou e o júri, naturalmente, composto por 15 pessoas, 12 dos quais consideraram ele inocente. A questão aqui que eu acho que é importante que devemos olhar por ela é que muitas pessoas em Moçambique pensavam, e pode ser por várias razões, pode ser com base nas notícias que recebiam ou com base nas expectativas que tinham, que aquele julgamento também estava a julgar o caso das dívidas ocultas em Moçambique, que não é verdade. Não é o caso, o processo das dívidas ocultas continua a correr seus trâmites nos tribunais moçambicanos, inclusive está no Tribunal da Cidade, pelo menos o já aberto, aliás, que já está na fase a concluir a fase da instrução preparatória e vai seguir para julgamento a qualquer momento, incluindo tem detidos, tem arguidos presos, etc. E como as pessoas pensavam que aquele julgamento era referente às dívidas ocultas, quando veio o resultado que não era aquilo que as pessoas esperavam, criou-se essa ideia da desilusão relativamente ao que se esperava da justiça americana. E mais ainda, é que algumas pessoas pensavam que os americanos estavam a fazer um favor aos moçambicanos. Quero dizer que os americanos, como o próprio lema diz, primeiro é o americano, segundo é o americano, terceiro é o americano, o quinto, o sexto ainda é americano. Aliás, o próprio presidente deles defende que primeiro a América, quando sobrar espaço é que vamos pensar em outras pessoas. Então, não era uma espécie do Tribunal Internacional de Haia que pôde efetivamente julgar um caso de um ou outro determinado Estado. Então, aqui é só para acalmar um bocadinho os ânimos e as pessoas perceberem e não corrermos para essas situações que depois agora o que tentamos encontrar é uma justificação do porquê que o julgamento não deu o resultado que nós esperávamos. Acho que é um caminho, quem quiser percorrer por ele pode percorrer, mas no final não vai dar a Roma. O que eu queria... Antes de entrarmos no significado, Job, vamos explorar esta questão que levanta, repassando aqui a questão para o Tomás Selemane. Concorda com esta ideia de que esta decisão pode ter criado alguma desilusão na sociedade, sobretudo em quem tinha expectativas de que houvesse uma condenação de Jean Bostan? Eu acho que não criou apenas desilusão, como o Fazenda diz. Criou desilusão num grupo da sociedade e criou euforia no outro grupo. Curiosamente, os dois grupos têm esse sentimento pela mesma razão de falta de informação, falta de conhecimento e por consumo excessivo de propaganda das pessoas interessadas e implicadas neste processo das dívidas ocultas. Há pessoas interessadas no processo que fizeram muita propaganda para associar o julgamento de Jean Bostan ao processo das dívidas ocultas, por um lado. Há outro grupo de implicados que fez uma, vou dizer, contra-propaganda para dizer que o resultado do julgamento de Nova York seria uma espécie de pré-sentença do processo das dívidas ocultas em Moçambique.
os dois posicionamentos, os dois grupos estão errados, equivocados e são mesmo vítimas de propaganda, alguns conscientes, outros inconscientemente. O que é facto é que existe sim uma franja da sociedade moçambicana que se sentiu enganada, desiludida, porque tinha essa expectativa de que de Nova Iorque viria um rascunho da sentença do que deveria ser o destino de todas as pessoas e instituições implicadas no processo das dívidas ocultas, mas não é. O mesmo aplica-se àquele grupo de pessoas e instituições que, direta ou indiretamente, procura dar a entender na opinião pública que o processo das dívidas ocultas agora ficou sem pernas para andar, todos os réus presos em Moçambique já deviam ser libertos, não interessa que haja agora julgamento em Moçambique. Isso também é errado e é, de novo, uma propaganda de pessoas e instituições interessadas nesse processo. Muito bem, Fazenda, voltemos então para o significado desta decisão e esta questão que levanta o Thomas Selemane, a ideia de que esta decisão pode reforçar o que já está a acontecer, de que tem de se pagar a dívida, porque de alguma forma transmite a ideia de que não houve má fé, sobretudo do principal operativo ou o principal cérebro das dívidas ocultas. Concorda com esta ideia de que a partir daqui é possível começar a tirar relações e fazer ligações com a investigação em Moçambique? Bem, o primeiro aspecto é que em relação àquilo que seriam as implicações é que nós devemos, enquanto moçambicano, continuar a confiar nas nossas instituições. São elas que vão resolver os nossos problemas. Nenhum outro Estado, por mais vontade que tenha, irá resolver os nossos problemas. E esse é a primeira relação que eu tiro da reforço em relação às nossas instituições. O que nós devemos fazer é contribuir cada vez mais para que as nossas instituições, sejam elas de justiça ou não, sejam cada vez mais robustas ao nível que nós desejamos. Desqualificá-las, passa aqui aspas, não trará resultado que nós esperamos, até porque aquele tribunal que nós achávamos que eram gerido por deuses, aqui em aspas, foi produzir o resultado que deixa as pessoas dessa maneira. Esse é o primeiro. O segundo é que ainda hoje vi um comunicado, uma informação que dava conta que a Procuradoria-Geral da República tem interesses em ouvir Jean Bostan, por conta das declarações que ele terá emitido em sede do tribunal. Que eu acho que esta é a preocupação que nós, enquanto moçambicanos, devíamos ter, é que a Procuradoria-Geral da República, em primeiro lugar, devia constituir o Jean Bostan arguido. Existem mecanismos como estes para trazê-lo aqui à razão, para, em sede do processo que corre aqui em Moçambique, poder responsabilizar nas situações ou naquilo que ele for encontrado culpado neste processo. Mas isso, naturalmente, alguém pode dizer, mas isso ele foi ilibado nos Estados Unidos. Não tem nada a ver. O crime que a Procuradoria-Geral da República irá acusá-lo aqui é muito diferente daquele que ele foi acusado nos Estados Unidos, pelo qual foi absolvido, e ele nem vale aqui invocar o princípio de não pode ser julgado duas vezes no mesmo caso, até porque o caso é diferente. Então, a Procuradoria-Geral da República, ao emitir este sinal, significa, naturalmente, já respondendo ao colega Selemane, que não significa que o processo aqui em Moçambique morreu. Na prática, eu acho que os procuradores que estão a investigar esse caso, depois de ouvir a sentença, olharam para eles e diziam, agora queremos ver. Vocês diziam que nós não prestávamos, não tínhamos competência, mas nós somos a única boia de salvação que existe para o povo moçambicano ou para todos aqueles que têm interesse que esse assunto fique realmente esclarecido. Repare, o interesse não é só para o povo, entanto que tal, é também para as pessoas que estão implicadas, porque é importante que haja um julgamento para as pessoas provarem a sua inocência, efetivamente, ou aqueles que forem achados culpados forem efetivamente responsabilizados por conta disso. Então, a ideia de reforçar as nossas instituições e valorizar as nossas instituições é a melhor estratégia. Daí que eu faço uma ligação, permita-me, em relação àquela ideia que nós dizíamos que o lugar certo para Manuel Chang ser julgado é em Moçambique, não é nos Estados Unidos. Se o Manuel Chang hoje, imaginemos a mera hipótese acadêmica, se ele estivesse sentado ao lado de Jean Bostan, provavelmente esta hora estaria a regressar num avião para Moçambique. E aí é que efetivamente a sociedade entraria em ebulição.
Porque até cogitaria essa mera hipótese do governo do dia ter corrompido, por mera hipótese, o júri americano para que o Manuel Chang regressasse para Moçambique. Não sei se estão a perceber as implicações. Às vezes, eu disse isso algumas vezes, nós estamos a dizer, por exemplo, que o Manuel Chang é bom que vá para os Estados Unidos por mera punição, porque nós achamos que quando ele chegar lá, a pena que ele vai apanhar é maior do que aquela que vai apanhar aqui em Moçambique. Mas estamos a ignorar todos os outros elementos que são importantes para nós. A questão da recuperação dos ativos, etc., o maior esclarecimento e no comunicado que a Procuradoria-Geral da República, pelo menos passou em algumas televisões, dava conta que tinha interesse, reforçava a ideia de que faça as declarações que já exatamente, que ele venha para cá porque é uma peça fundamental para nos explicar os contornos de todo esse processo. Muito bem. Tomás Suleiman, faz a mesma leitura que o Diogo Fazenda relativamente ao sinal que a Procuradoria-Geral da República emitiu hoje no comunicado de que quer ouvir Jean Bostan, dadas as revelações que fez durante o julgamento nos Estados Unidos? Sim e não. Sim, porque, tal como ele, eu acho que nós devíamos capacitar as nossas instituições. Sou convicto de que melhor que as instituições moçambicanas, melhor que o Estado moçambicano, não há nenhum outro Estado fora de Moçambique que possa servir melhor os interesses dos moçambicanos. Se as instituições moçambicanas funcionam bem ou mal, a culpa não há de ser de um outro Estado, há de ser de nós moçambicanos, porque o Estado é nosso, nós somos os donos do Estado moçambicano, cabe a nós dar a nós mesmos aquele Estado que nós achamos que deveríamos ter. Então, desse ponto de vista, estou de acordo com ele. Não estou muito convencido da proatividade da Procuradoria-Geral da República, porque nunca vi o esforço da Procuradoria-Geral da República antes que houvesse ações fora de Moçambique. Antes que houvesse ações fora de Moçambique, internamente, primeiro houve uma negação de que existissem aquelas dívidas ocultas. Segundo, houve um processo na Assembleia da República, aquela comissão parlamentar de inquérito, que produziu resultados, do meu ponto de vista, relevantes, que não foram utilizados. Houve uma renitência em aceitar a auditoria externa da Kroll, só se aceitou em última instância. Houve todo um conjunto de negações que até resultaram no corte ao apoio direto ao orçamento, cujas consequências estão à vista de toda a gente. Então, concordo com a necessidade de reforço das instituições moçambicanas, não estou convencido da proatividade da Procuradoria-Geral da República, não vi esse comunicado, não sei o que é que diz, mas tendo visto ou não, pelas razões que acabei de mencionar, não estou convencido. Quarto aspecto. É interessante a opinião de Fazenda sobre Manuel Chang, se teria melhor ou pior julgamento. O ideal era que fosse julgado em Moçambique. Eu acho que, como ele disse, mera hipótese acadêmica, né? Vamos maçar os telespectadores com meras hipóteses acadêmicas, mas as minhas hipóteses acadêmicas são duas. Uma é que, para ele, como pessoa, como chefe de família, como indivíduo, entre ser julgado em Moçambique e ser julgado nos Estados Unidos, se eu estivesse no lugar dele, eu escolhia Estados Unidos. Por quê? Porque tenho maior garantia de proteção dos meus direitos, maior ring-fencing, maior proteção contra chantagens dos detratores e de toda a gente implicada neste processo. Primeira razão. A segunda razão é que, do ponto de vista da aferição da verdade do que aconteceu, mera hipótese acadêmica, acho que surgiria mais nos Estados Unidos, onde não há gente poderosa implicada no processo, do que em Moçambique, onde há gente poderosa implicada no processo, que pode, do ponto de vista humano, isso acontece, que pode influenciar positiva ou negativamente o processo. Então, se eu estivesse no lugar do Sr. Manuel Chang e me dessem a possibilidade de escolher entre Moçambique e Estados Unidos, eu escolhia Estados Unidos.
Mas ele já escolheu Moçambique. Ele já escolheu Moçambique. Ele escolheu Moçambique. Vamos ver agora se vai para Moçambique, vem a Moçambique ou vai aos Estados Unidos. Não, só dizer, ele já escolheu, os advogados pediram. Sim, mas digo em termos de decisão do sistema sul-africano, vamos ver vai depender depois da justiça. O que acontece. Job e Seleman, vamos tentar aqui, tentativamente, como digo, tentar analisar que influência é que esta decisão pode ter ao nível do nosso sistema. Uma delas, tentativamente, pode ser de que o problema em relação às dívidas ocultas nunca esteve com pessoas externas ao país. Portanto, está-se a dizer que John Bustani, e Bustani colocou muito bem, que fez um negócio a bem do país para a proteção costeira e que não pagou subornos, pagou consultoria, pagou lobby para fazer o negócio. Este é um ponto. Até que ponto é que podemos colocar isto em cima da mesa? Que o problema não é quem veio de fora para dentro com o projeto. O problema foi aqui dentro do país. Este é um ponto. E o outro ponto é, até que ponto é que esta decisão ela reforça a ideia de que faz sentido continuar a pagar a dívida oculta. Queria que explorássemos estes dois pontos. Ok. Quer dizer, qualquer pessoa em tribunal vai emitir declarações que acharem que são mais favoráveis para defender aquilo que são os seus interesses. E, normalmente, alguns, mesmo depois do apelo do juiz que faz que não pode mentir, etc., aliás, até o juiz diz que a única coisa que não pode mentir são dados relativamente à sua identidade, sob pena de incorrer crime de falsas declarações. Os restantes aspectos, a pessoa é livre de dizer aquilo que achar que é conveniente em sua defesa. Isso só para fazer a deixa de que as declarações do Bustani devem ser tomadas tendo em conta o valor de alguém que estava em tribunal que tinha interesse em ter resultado que obteve, que é da sua absolvição. Sem prejuízo das eventuais provas que ele teria apresentado em sede do processo, que depois vai ter o seu devido tratamento. Não é de todo verdade que o problema que ele veio de cá como um cordeirinho e apresentou um negócio, etc. Não é de todo verdade, nós sabemos, tanto é que quando ele contou mais ou menos a história, valorizando aquela história que ele contou em sede do tribunal, fica claro que ele estava à procura de um sítio para fazer o negócio e tinha consciência que o negócio não seria de forma correta. Por isso é que depois, segundo ele próprio disse, instruiu o seu, acho que é o financeiro ou alguém do banco, já não me recordo muito bem, diz que a ideia é quanto mais dinheiro angariar, quer dizer, mais dinheiro conseguir angariar, ganha mais comissão. Então, a boa essas fé... comissões foram recebidas. Sim, isso já explicado. Pessoas que tinham responsabilidade de conduzir o projeto com integridade. Não, fora das pessoas que tinham, só dizer, na mobilização dos próprios recursos, existia uma ideia, posso estar enganado, de quanto maior conseguir angariar, mais dinheiro conseguir angariar, mais comissão a pessoa receberia. Era isso. Né? Acho que eu vi uma informação como essa. Sim. Então, daí fica claro que o pleno juízo da pessoa, a chamada boa-fé na contratação do negócio, ficou efetivamente afetada. Por isso que eu acho que a Procuradoria-Geral da República, com os processos que está a mover em Londres, acho que isso também é bom que seja dito. A Procuradoria-Geral da República, entendo a ideia do colega Suleiman, que diz que não tem, que a Procuradoria-Geral da República não é proativa, etc. Mas temos que nos lembrar que as informações que foram reveladas nos Estados Unidos, a Procuradoria acho que tomou conhecimento também por via da televisão ou por via das informações que eram chegadas. Pese embora tenha solicitado essas informações, por razões que todos nós conhecemos. Então, daí não entendo como é que a Procuradoria iria provavelmente saber de todos esses detalhes, sendo que os processos, quando foi realizada a operação, com as limitações que a nossa Procuradoria-Geral da República tem relativamente à investigação, sem aqueles elementos nós não conseguimos trazer uma acusação até porque consistente. A Procuradoria fez as cartas rogatórias. Exatamente. Então, o que eu acho é que se existisse boa-fé da parte do governo americano, eles, mesmo que não quisessem entregar pessoalmente, entregassem os tais documentos, podiam muito bem constituir-se assistente no processo que corre aqui em Moçambique, por via de escritor de advogado, sua embaixada, etc., e depois trazerem as provas em sede do próprio processo. Alguém que é assistente no processo é aquele que ajuda o procurador a apresentar uma prova mais consistente, uma acusação mais consistente contra o réu. Isso poderia ocorrer. E eu acredito que ainda vão a tempo, porque da absolvição que o Bustani teve, e se os investidores ainda estiverem interessados em ver, não se sentirem satisfeitos,
considerando que o palco principal das operações deve ser Moçambique, eles podem muito bem trazer essas provas e juntarem-se ao processo e provavelmente ali teríamos um maior resultado. Mas a ideia de que o Bustani era o cordeirinho bonzinho, chegou aqui e veio fazer mero negócio, não é verdade, todos nós sabemos, não é possível. Claro que as pessoas que estiveram por frente do negócio em Moçambique também têm suas responsabilidades, por isso é que foram constituídos arguídos. É verdade que não podemos ainda considerar-as culpados porque há um processo que está a ocorrer e ainda não há uma sentença transitada em julgado, mas que há fortes indícios de que eles terão sido implicados, isso não há dúvidas que existem. Não há dúvidas relativamente aos fortes indícios. Agora, a outra questão que... Vamos primeiro explorar esta primeira questão e salto para si, Suleiman, a questão de como é que fica Jean Bustani nesta equação toda. A ideia de que esta absolvição limpa-o, já está livre, e passar a mensagem de que o problema fomos nós cá dentro, que aceitamos o projeto com todos os termos e condições, e não necessariamente que é um troço de fora. E eu estou de acordo com essa perspectiva. O problema não foi Jean Bustani. O problema são os moçambicanos que facilitaram a Jean Bustani os contactos com o CISI, os contactos com a presidência, o presidente da República, o acesso ao Banco Central, aos ministérios relevantes todos e a todos os altos dirigentes. Esse é que é o problema. Se as pessoas acompanharam, a ex-ministra das Finanças da Nigéria publicou um livro há sensivelmente 8 meses, onde narra num dos capítulos uma estadia de Jean Bustani na Nigéria, Jean Bustani e sua equipa na Nigéria, por onde ele passou antes de vir a Moçambique apresentar o seu projeto, e apresentou um projeto similar àquele que ele apresentou em Moçambique, com os termos mais ou menos parecidos. Os nigerianos, a quem muitas vezes achamos ser mais corruptos do que nós por via da transparência internacional e por via de anedotas e histórias que ouvimos, neste caso foram mais íntegros do que nós. Porque o governo nigeriano, a ex-ministra das Finanças nigeriana, recebeu Jean Bustani e sua equipa, ouviu a ideia que tinha, estudou o projeto que ele tinha e simplesmente dispensou. Ele continuou com o seu périplo, acho que as pessoas não têm ideia disso, ele estava num périplo pela África a tentar vender o projeto dele. Então, o que o Fazenda diz é verdade, ele não era um investidor que estava à procura de desenvolver Moçambique, desenvolver a África. Ele era um mafioso que estava a andar por diferentes países para burlar governos, e se encontrasse, como encontrou em Moçambique, dirigentes corruptos, burlaria e burlou, como é o caso aqui. Veio a Moçambique, aqui as pessoas que encontrou em Moçambique receberam o projeto, acharam que era muito interessante, e o resto da história é conhecida, e as pessoas cá é que permitiram que Jean Bustani vendesse o projeto ao Estado moçambicano. E não foi ele que forçou a Moçambique a entrar no negócio. Então, sou de acordo sim que o problema é moçambicano, por isso acho que a solução tem que ser também eminentemente moçambicana, do interesse dos moçambicanos para os moçambicanos. Bem, Fazenda, a outra questão era da consequência ou da implicação que esta decisão pode ter no reforço da ideia de que, pela absolvição de Jean Bustani, faz sentido a continuação de pagamento da dívida oculta. A nível oficial, a nível de alguns grupos da sociedade, esta informação ela foi recebida de forma positiva, de que mostra alguma tendência de que não houve má fé dos investidores internacionais, daí que se deve pagar a dívida. Qual é a ligação que se pode estabelecer entre esta absolvição e a decisão de pagamento e continuidade de pagamento da dívida oculta? Olha, os investidores que foram ao tribunal são aqueles que compraram os títulos da dívida, porque é preciso nós percebermos, o banco financiou Moçambique, Moçambique comprou as armas e outro equipamento, mas esta dívida depois foi cotada em forma de títulos. E há investidores que tinham seus dinheiros, compraram os títulos. Estes nem sequer participaram, quer dizer, na eventual fraude
que tenha sido feito, ou seja, esses não estavam com Bustani quando ele estava eventualmente a distribuir dinheiro, a corromper, a pagar as taxas ou as consultorias. Essas pessoas não estavam. Eles viram uma oportunidade de negócio e compraram aqueles títulos. Estes realmente não são de todo, não podemos colocá-los como investidores de má fé. Exatamente, não podemos colocar no mesmo patamar que o Bustani. Não é justo que assim aconteça, porque há alguns que foram realmente também enganados, tanto é assim que levaram o Bustani ao tribunal. É uma questão de qualquer forma, o Bustani foi absolvido. Sim, mas os tais crimes de tirar proveito do sistema financeiro norte-americano, principalmente foi absolvido de ter defraudado os investidores. Exato. A questão é que o fato dele ter sido absolvido pode ser que as provas apresentadas em sede do tribunal, os argumentos apresentados pela defesa não foram materialmente suficientes, convincentes para que o júri considerasse o culpado do crime que ele estava a ser acusado. Não significa necessariamente que os tais factos não ocorreram. Então, a questão do pagamento das dívidas é um problema não necessariamente ligado ao comportamento do Bustani ou não. É uma questão de compromissos internacionais que Moçambique assumiu, que efetivamente o não pagamento deixa um país na situação em que nós estamos. Aliás, portanto, independentemente de qualquer decisão judicial, faz sentido o pagamento da dívida oculta? Para mim faz sentido, principalmente porque é assim. Se eu faço um negócio, e eu vou explicar mesmo assim de forma muito terra a terra para que as pessoas possam. Vamos a isso. Se eu faço um negócio, compro uma casa com o seu filho, compra a sua casa com o seu filho, ele é menor, eu pago um valor, o seu filho passa-me um documento da casa, eu considero que a casa me pertence, mas venha descobrir que a casa efetivamente não pertence, quer dizer, venha descobrir que o negócio foi realizado e o seu filho é menor, não tem nem sequer legitimidade ou capacidade para fazer esse negócio, vai pedir a nulidade do negócio. Tendo pedido a nulidade ou anulação do negócio, a lei manda dizer que cada um devolve o que tiver recebido. Ou seja, eu vou devolver a sua casa e você tem que devolver o dinheiro que eu paguei ao seu filho. Na prática, Moçambique não tem como nós continuarmos a assobiar para o lado, enquanto efetivamente recebemos material e usamos aqui. Se o negócio foi declarado nulo ou anulado, efetivamente cada um tem que devolver o que tiver recebido. Na prática, o que nós vamos fazer é colocar todo o equipamento no barco. Se tivesse os equipamentos, devolver ao sítio onde foi a origem, porque se o negócio foi declarado nulo, e cada um levar o seu dinheiro, cada um continua como se aquele negócio nunca tivesse existido. Mas a própria lei também estabelece que, nos casos em que é impossível devolver em espécie os bens que tiver recebido, tem que devolver em dinheiro. Ou seja, o pagamento da dívida que o Moçambique está a fazer agora, relativamente aos credores da Ematum, que compraram seus títulos, etc., podemos olhar sob dois prismas. Ou tem que devolver aquilo que tiver que devolver, ou na prática tem que efetivamente pagar, porque aquelas pessoas não sabiam, mesmo que tenham mera ideia. Eu ouvi numa das declarações dita que pessoas tinham noção que Moçambique era um país corrupto, etc. Porque que voltou? Acho que era a defesa do Bustani. Foi já Bustani que disse. Sim, vocês sabiam que Moçambique era um país corrupto, porque que o problema não é vender, o problema é porque que você foi vender algo que você sabia que era de um país corrupto e que não era verdadeiro, porque ele próprio, o Bustani, tinha consciência de que aqueles títulos não valeriam o valor que ele estava a vender. Não é porque ele diz que acidentalmente as pessoas quer dizer, culpa é das pessoas que compraram. Acho que não, esse argumento é de alguém que efetivamente tem interesse em não pagar. Não faz muito sentido. Eu vou vender uma viatura que eu sei que tem vários problemas mecânicos e digo para a pessoa: quem mandou você a comprar a viatura? Quer dizer, não é justo, não é correto que assim se proceda. Muito bem, Selemane, o que coloca aqui o Diogo Fazenda sobre pagamento ou não, que já é uma discussão com algum tempo, queria ouvir a sua interpretação, mas também a análise de até que ponto é que esta absolvição ela reforça a ideia de que de facto há todo o campo para se pagar a dívida oculta. Há duas questões essenciais. A primeira, gostei do exemplo que ele usou da compra da casa vendida por um menor. É suposto nos negócios, sejam particulares, nesse caso com um menor, é suposto eu saber que um menor não tem casa. E é suposto eu saber que é suposto eu desconfiar de um menor que tenha uma casa que esteja a vender. Nos negócios mais institucionais entre Estados há um procedimento que se chama due diligence. É verificação
conformidade de quem está a vender, quem está a comprar. No caso das dívidas ocultas, está provado que os bancos que deram o dinheiro não cumpriram com esse requisito de verificar se havia ou não conformidade. Essa era a primeira questão. A segunda, eu continuo convencido que os moçambicanos não têm por que pagar a dívida oculta. A cada dia que passa, mesmo agora com a sentença de Bustani, fica cada vez mais claro que o que aconteceu foi uma burla orquestrada por Jean Bustani e seus amigos, em conluio com alguns moçambicanos que tinham poder e acesso ao poder e que se beneficiaram desse dinheiro. Aquela planilha, aquela tabela que foi apresentada lá em tribunal, que está até na acusação americana daquelas 1000 e tal páginas, tem a lista das pessoas que receberam o dinheiro. Até agora, tanto a partir do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, como do relatório da CROL, eu não vi nenhuma evidência de que Moçambique, como Estado, ou o governo moçambicano, tivesse registro de recebimento de dinheiro proveniente das dívidas ocultas. O que existe, até provado pela Procuradoria-Geral da República, que chegou a congelar contas de algumas pessoas, é que há moçambicanos que receberam dinheiro das dívidas ocultas. Não vejo porquê, tendo havido 19 ou 22, não me lembro agora de quantas pessoas exatamente foram, que receberam dinheiro e que se enriqueceram e que de noite para o dia se tornaram endinheiradas, não vejo porquê que o resto do povo moçambicano tem que pagar por isso. Então, continuo a não perceber, continuo convicto que o esforço do Estado moçambicano, se quer defender os moçambicanos, que são os donos do Estado moçambicano, tem que ser a favor dos milhões que não beneficiaram o dinheiro das dívidas ocultas e não a favor dos 19 ou 22 arguídos que se beneficiaram do dinheiro das dívidas ocultas. Mas como é que ficam os compromissos internacionais que o país já assumiu noutras jurisdições? Num programa aqui eu expliquei que este não é um caso novo. Existem casos similares de como burlas parecidas foram resolvidas até pelo mesmo Tribunal de Londres. O que o Estado moçambicano deve provar é que a transformação de uma ilegalidade em legalidade não torna legal o negócio original. É mais ou menos uma lavagem o que foi feito. A transformação dos títulos da Ematum em eurobonds não torna legal, constitucional, o processo da contração da dívida da Ematum. A garantia foi ilegal. Não teve aval da Assembleia da República. Não teve visto do Tribunal Administrativo. Por que é que a Procuradoria-Geral da República, ou o Ministério da Economia e Finanças, ou seja lá a instituição moçambicana que se está a esforçar para provar que há uma legalidade, com a sentença, o acórdão do Conselho Constitucional, simplesmente não percebo porque é que ainda vamos discutir se os moçambicanos têm que pagar, não têm que pagar, simplesmente não percebo. Para mim está tão claro que não devemos pagar. Exato. Esses argumentos o convencem? Só uma questão. Eu percebo que o colega Suleiman, mas é preciso perceber que o Estado moçambicano, não o governo, o Estado moçambicano, está a processar os bancos. E eu queria que colocássemos isso em dois prismas. Primeiro temos os bancos que que emprestaram dinheiro. E o tal empréstimo ou a tal dívida foi convertido em títulos. Moçambique não está a negociar com o banco. Moçambique está a negociar com os credores que compraram as dívidas. Não necessariamente com o banco. O banco teve o seu papel errado, por isso é que Moçambique foi ao Tribunal de Londres processar os bancos e os principais atores internacionais relativamente a este processo. Existe uma coisa que se chama direito de regresso. Não só em Londres, como também em Moçambique, existe um processo crime, incluindo um processo administrativo, que está a correr, que vai depois não só a sacar as responsabilidades, como recuperar parte deste dinheiro. Ou seja, mas existe um outro documento que é uma garantia soberana que foi emitida.
É como eu passar um cheque pré-datado, dizer que se ele não pagar, eu vou pagar. O meu cheque está a ser colocado agora, foi colocado no banco. Eu não vou dizer, não, ele é um mentiroso, ele é um aldrabão, por favor, não execute meu banco. Não é por aí. Não execute meu cheque. A questão é que a garantia é do Estado moçambicano. O Estado moçambicano não pode aparecer no mercado internacional e dizer, oi, coitado, eu também fui enganado. Está bem, foi enganado, mas você emitiu uma garantia. O que nós estamos a lutar é que para que a credibilidade do nosso Estado, se isso não fosse relevante, as agências de notação financeira, ele percebe melhor do que eu, como jurista, não estariam a dar uma valorização. E ele, o colega Suleiman pode explicar melhor o que é que significa ser considerado lixo e o que é que significa não ser considerado lixo, principalmente para um país deficitário como o nosso. Então, nós não podemos ignorar todos esses aspectos. O que pode deixar acontecer? O que nós devemos fazer como Estado, na minha opinião, é que o Estado faça tudo o que estiver ao seu alcance para recuperar qualquer valor que estiver a ser pago a essa questão das dívidas. Ele vai recuperar em direito de regresso, sim. Se o Tribunal de Londres amanhã quer dizer, responsabilizar os bancos e obrigar os bancos a ter que pagar a tal indemnização, Moçambique já não precisa tirar o seu dinheiro para poder fazer isso. Mas terá cumprido, porque tem que perceber que nós estamos a caminhar, temos essa situação, ou seja, estamos de mãos atadas, não podemos também ficar indiferentes, sentados a assistir, dizer que estamos à espera da decisão de Londres, enquanto isso somos considerados lixo. Como é que Moçambique vai se movimentar na praça internacional? Moçambique não tem apoio dos países que retiraram seus apoios. É verdade que o FMI agora vem piscar os olhos a dizer que posso estar disposto a apoiar, etc., querendo, mas Moçambique precisa, como um país qualquer, ter as portas abertas, porque se não fosse relevante, como disse, as duas agências, pelo menos duas, deram notação positiva, e não podemos dizer que isso não é nada. É que os investidores, para tomarem suas decisões de investimento, eles vão consultar essas mesmas agências, perceber se isso é lixo, por que eu vou meter meu dinheiro num sítio em que sei que aqueles não honram. Bloqueio, é isso. Já estamos numa situação de bloqueio, agora estamos a tentar a passos a tentar sair dessa situação. Um jornal da praça dizer que o Maleane respira de alívio, mas não é só Maleane, é Moçambique no geral que respira de alívio, porque se o dólar chega a 80, é para todos nós, não tem nada a ver com o ministro das Finanças, todos nós aqui nesta sala. Os medicamentos vão faltar para nós aqui em Moçambique, as nossas crianças que vão ficar sem leite, etc, etc. O prejuízo é para o país no geral. Então, se o país pode muito bem, ou elas têm obrigação, por conta da garantia que emitiu, se emitiu de forma correta ou de forma incorreta, por ter emitido de forma incorreta, por isso que a pessoa que assinou está com um processo, ou seja, está a ser responsabilizado por isso. Mas saiu aquele documento, não vamos dizer que o documento não serve para nada, não é verdade. Não podemos dizer que o documento não serve, mas ao nível interno, eu costumo dizer, as pessoas às vezes fazem muita confusão. A decisão que o Conselho Constitucional tomou reforça a acusação da Procuradoria-Geral da República. Porque lá no acordo no Conselho Constitucional vem descrito quais são as leis que foram violadas, quais foram as regras que deixaram de ser cumpridas, etc. Aquilo é matéria suficiente, até para o Tribunal Administrativo, como disse recentemente o Presidente do Tribunal Administrativo, que ao nível administrativo o processo já tem algumas pernas para andar, que eles já vão começar a fazer. Agora, podemos discutir outra questão, mas por que não faziam antes dos americanos iniciarem um processo? Essa é outra discussão. Isso é uma outra matéria, mas o país tem que funcionar, não pode, se parar de funcionar, nós mesmos, cidadãos, vamos sair à rua e manifestar contra o governo do dia, dizer que vocês não estão a fazer tudo o que estão ao vosso alcance, com base no mandato constitucional que nós demos, para vocês dirigirem o Estado. É mais ou menos por aí. Thomas, esses argumentos o convencem a ideia de que o país poderia estar numa situação de bloqueio. Aliás, depois deste pagamento que foi feito em outubro, é como se o país tivesse tido algum alívio. A nossa notícia da abertura do jornal hoje era de que a Fitch dava uma nota positiva ao ambiente econômico em Moçambique e as diferentes fontes de financiamento do país, elas se abrem. Isto não o convence de que, conhecido o problema, o mal menor é a decisão de pagamento? Não me convence, porque, primeiro, não estou convencido que a melhor solução que nós temos para o caso das dívidas ocultas é pagar a dívida. Não estou convencido disso. Segundo, compreendo a euforia das agências de notação financeira, mas aconselho as pessoas a
irem ver a história dos outros países, ou mesmo de Moçambique, se existe ou não ligação direta entre o levantamento ou não de uma anotação financeira do país. Podem ver um caso como Portugal, antes deste governo, o penúltimo da Geringonça, podem ver esse exemplo, é muito claro. Podem ver o exemplo da África do Sul, desde do primeiro mandato do presidente Jacob Zuma. Não existe uma ligação direta. Podem perguntar os bancos comerciais aqui, ou as grandes empresas que lidam com mercados financeiros internacionais. Não existe uma ligação direta entre a Fitch, a Moody's ou a Standard & Poor's dizer que Moçambique já não é lixo, passa agora para B+. Isso é bom, aparecemos bem nas notícias, mas a distância entre a publicação dessa nova notação, como se chama, e o efeito nas finanças públicas ou na finança nacional, privada ou pública, a distância é muito grande. Não é por acaso, ainda bem que o Fazenda deu o exemplo do dólar, não é por acaso que mesmo com essas notícias, sabe quanto é que o dólar está esta semana? 63, 64. Está mais que isso. Está a caminho dos 70. Não é? Isso é para dizer que não há nem ligação direta, nem ligação imediata. Um terceiro aspecto que tem que estar claro nesta discussão é que não são as agências de notação financeira que vão resolver o problema das finanças públicas ou o problema da economia de Moçambique. Não vou amassar os telespectadores com a explicação de como elas funcionam, mas algumas pessoas sabem como é que interesses as agências têm. São três principais e quais são as diferenças entre elas. É importante as pessoas verem só dois aspectos: quais são os bancos que Moçambique está a processar, quais são os bancos envolvidos nas dívidas ocultas, o Banco Suíço e o Banco Russo. É preciso ver o que é que neste momento interessa ao mundo em Moçambique. Gás natural. É preciso ver quem são os atores na política e nas finanças públicas moçambicanas neste momento. São os russos, são os suíços, os americanos, os franceses. É preciso ver essas agências dizem o que dizem para quê. Não é para o salário do funcionário público moçambicano aumentar. Não é para o G19 voltar ao apoio direto ao orçamento. Enquanto nós moçambicanos, governo moçambicano, sociedade moçambicana, não resolvermos o problema do fundo, o problema da economia moçambicana, do financiamento da economia, do orçamento do Estado, vai continuar como o Fazenda disse. O FMI há de vir dizer: estamos disponíveis para conversar, começar a conversar. Por quê? Porque não é suficiente a Fitch dizer que já saímos do lixo para o FMI. Aliás, as pessoas veem cada 3 meses aqueles comunicados do FMI, que tem aquela linguagem toda meio messiânica, para dizer que estamos a fazer, mas sem estar a fazer. Então, o meu ponto central é: as agências de notação financeira não vão resolver os nossos problemas. E eu gosto que as agências digam que estamos a melhorar, porque sei que isso tem um impacto positivo, mas sei que esse impacto não é direto nem imediato. Então, não tenhamos assim ilusões e não podemos dar festas, abrir champanhe porque a Fitch disse que estamos a sair do lixo. As pessoas que trabalham, vocês podem entrevistar, que trabalham no setor, no Ministério das Finanças, Banco Central, setor privado, sabem a que distância estamos da verdadeira melhoria de que este país precisa. Só uma pequena questão. Vamos a isso. Ouvi o colega Suleiman dizer que, bem, eu não sou economista, perdoe-me a ignorância, e aqui até um direito fundamental que me assiste, sou mero jurista. Em relação à importância de agências, é que quando chegou o momento dessas mesmo dizer que Moçambique está no lixo, lembram que os economistas apareceram todos quase a querer apedrejar o Ministro das Finanças. Quando agora está a melhorar, o colega Suleiman está a dizer que, bem, isso é importante, mas não é muito relevante. São daquelas histórias. Não é isso. Vou repetir a frase para que toda a gente entenda. Eu não estou a dizer que não é importante a Fitch
tirar-nos do lixo ou a Moody's tirar-nos do lixo. Ok. Estou a dizer que é importante, dá um sinal positivo, mas esse sinal positivo não tem efeito nem direto, nem imediato na melhoria da economia, nem na melhoria da condição de vida dos moçambicanos. Perfeito. Claro e simples. Mas a melhoria não estou das a dizer condições... que não é importante. É importante. Muito obrigado. Vamos deixar o Geoffrey então terminar. A melhoria das condições tem a ver com a gestão da coisa pública por parte do Estado. Isso é uma parte. Relativamente à questão de resolver o problema de fundo, eu disse e repito, existem processos a correr ao nível internacional, movidos pelo Estado, e existem processos internos que estão a correr para resolver o problema, porque diante deste erro, a forma de resolver o erro é recorrer ao tribunal. E o Estado moçambicano está em tribunal a processar tanto os atores internos como os principais atores externos, com exceção de Jane Bustani, que a Procuradoria já hoje diz que tem interesse em ouvi-lo, que acredito que nos próximos dias vão ser feitas demarches para assegurar que ele seja ouvido, e seria bom que fosse ouvido naturalmente aqui em Moçambique, para que todos nós pudéssemos colocar as questões que gostaríamos de colocar, ou seja, a justiça. Então, a forma de resolver o problema é essa, levar o assunto ao tribunal. E o tribunal tem seus prazos normais, ou esse processo, pese embora a sua relevância, tem outros processos em tribunal. Vamos esperar que o tribunal tome uma decisão, mas o que eu estou a explicar é que, enquanto corre o processo judicial, que não sabemos quais são os tempos que vão levar, Moçambique não pode ficar de braços cruzados, até mesmo que seja para mera importância, com essas notícias que vão nos chegando ao nível internacional. De alguma forma, isso traz uma lufada de ar fresco. Naturalmente que, julgados os casos, responsabilizar as pessoas, Moçambique terá efetivamente como recuperar este dinheiro, pode não ser na totalidade, como é evidente. Através do direito de regresso. Recuperar no direito de regresso. Muito obrigado, Job Fazenda, muito obrigado, Tomás Seleman, pela vossa disponibilidade e presença aqui para nos ajudarem a discutir as consequências políticas e jurídicas da absolvição de John Bostane. É verdade que, além disso, fomos para esta última questão, se paga ou não a dívida oculta, tendo em conta o acórdão do Conselho Constitucional. Caro telespectador, a nossa discussão termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima quarta-feira.